A paz, igreja. Boa noite a todos, amém? Que Deus abençoe sua vida. Prazer muito grande estar celebrando mais esse aniversário, 13 anos da Igreja Vida Nova, aqui em Mongaguá. 3 anos que nós estamos aqui, congregando com os irmãos, pedindo a Deus uma direção para que a gente possa caminhar. E aquilo que o Senhor tem dito a nós, é aquilo que nós temos transmitido a vocês como igreja. E eu creio que nós temos uma jornada grande pela frente, amém? Amém ou não? Tá com frio aí? Depois a gente põe para tocar umas músicas de pular aí, Robson. A gente pula e aquece. Aí fica legal. Mas eu creio que Deus tem uma direção extraordinária para todos nós e nós vamos viver coisas incríveis. Se a gente conseguir entender aquilo que Jesus tem para a nossa vida e a gente negar a nós e viver esse propósito, será algo incrível. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 23. Carta aos Colossenses 3, 23. Bom, quem achou, diga glória a Deus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, e sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para nós como igreja. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de te devolver, Senhor, muitas dessas coisas, ó Pai, em adoração, louvor e também em serviço. Eu te peço, Deus, que o nosso coração possa entender, ó Pai amado, essa direção que o Senhor tem para a nossa vida. E a gente viver para a tua glória e louvor nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Nós estamos esperando alguma coisa de Deus. Eu não tenho dúvida que você congrega aqui ou em outro lugar, mas você tem esperado algo da parte do Senhor. Nós oramos porque cremos, pedimos porque pensamos que Deus, Ele vai atender a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Isso não é um erro, porque a própria palavra diz que o Senhor quer que nós falemos com Ele. Lembremos Ele daquilo que é nossa necessidade, nosso sonho, nosso anseio. Mas a gente também precisa entender que o Senhor tem uma expectativa da nossa vida. Ele está esperando algo de mim como homem, algo de mim como pai, algo de mim como esposo, algo de mim como pastor. E se Deus é comprometido e dedicado com o seu povo também precisa se dedicar a Ele. A mensagem dessa noite se chama dedicação extraordinária. E o que é dedicação? Eu procurei várias definições no dicionário para falar sobre esse assunto, mas o que mais me chamou a atenção é que dedicação é consideração. Considerar algo, considerar alguém, levar em conta isso, mas encheu meus olhos de alegria e meu coração de felicidade quando eu pude ver que dedicação também é uma manifestação de amor. Igreja precisa manifestar amor ao seu Deus. A igreja precisa manifestar amor de um para com o outro. E dedicação resume essa palavra. Se a gente conseguir ser dedicado no nosso serviço a Deus e também na nossa comunhão uns com os outros, nós estamos manifestando
amor e cumprindo os 2 mandamentos que Cristo deixou para a gente. Mas a palavra extraordinário é aquilo que foge do comum, Alexandra. Deus não quer que as nossas manifestações de amor sejam coisas comuns. Porque é muito fácil falar eu te amo, difícil é viver eu te amo. É muito fácil falar eu estou com você, difícil é permanecer com você. É muito fácil falar eu estou do teu lado e vou caminhar para sempre, mas o que o Senhor quer é que nós entendemos que precisamos ser com Ele e uns com os outros, assim como Ele é conosco. E isso o salmista descreve muito bem no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer porque tu estás comigo. Existe uma permanência, existe uma continuidade. Então, falar é fácil. Qualquer um tem essa capacidade de falar, de dizer, mas palavras sem ações, sem atitudes, são coisas jogadas ao vento. E tanto eu quanto você, nós sabemos que, infelizmente, tem muitas coisas que são jogadas ao vento e não se tornam real. Estamos em um mês que Deus deu para nós como tema, que a gente sempre tem um tema mensal e também como festividade de colheita. E uma das instituições mais importantes que uma cidade pode ter, além da sua prefeitura, da sua Câmara de Vereadores, é a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, ela não está aqui para fazer um papel de apenas atuar dentro desse ambiente. Eu acho que é um pensamento muito pequeno pensar que o que Deus está reservando para nós se encontra dentro dessas 4 paredes. Mas pastor, a gente precisa vir aqui. Eu concordo com isso, mas eu sei que a gente vem aqui porque tem um mundo lá fora que precisa de cada um de nós. Então a gente precisa viver uma extrema dedicação aqui e viver de maneira dedicada também lá fora. E viver isso que é fora do comum, porque quantas igrejas a cidade de Mongaguá tem? Quantos pastores essa cidade tem? Quantos cristãos estão reunidos agora nesse momento, entre 6h30 até 9 horas, 10 horas da noite, celebrando o nome do Senhor? Mas se nós estivéssemos vivendo algo que fosse incomum, extraordinário, eu tenho certeza que nós estaríamos alcançando muito mais pessoas para Cristo nessa cidade. E completando 3 anos nessa igreja, eu falei: Deus, o que o Senhor quer de nós? Um pastor sempre deve perguntar isso, mas essa é uma data marcante, assim como eu disse ontem. Eu creio que tem algo novo para que a gente possa viver de hoje em diante, mas a palavra de Deus, ela claramente nos chama a amar ao Senhor com tudo aquilo que somos e também com tudo aquilo que nós fazemos. Essa dedicação extraordinária, essa manifestação de amor, ela não pode ser limitada. E isso quer dizer para mim que não se ama a Deus a partir de um momento. A gente não ama a Deus por causa de um culto de domingo. A gente não ama a Deus por causa de uma vigília, uma madrugada que nós passamos orando, adorando, crendo. A gente não ama a Deus porque acordou apenas de manhã e frequentou uma EBD, ou quer lá seja uma missa ou algo do tipo. A nossa manifestação de amor a Deus, ela não está resumida a este culto de hoje, porque o culto daqui a pouco acaba, passa. Mas o amor precisa continuar, permanecer. Então a gente não pode apenas reservar esse momento para declarar que amamos o Senhor. Essa é apenas uma parte do nosso dia. É apenas um momento da nossa história. E amar não é falar que apenas se ama, mas viver em amor em todo lugar, toda hora, com toda intensidade, da maneira que o próprio amado pede. É difícil, eu estou com a Carla já mais de 10 anos, para mim não errar a data, então eu estou mais de 10 anos com ela. Mas é difícil eu virar para ela e falar assim: como você quer que eu te amo? Porque isso seria imoral da minha parte. Porque eu não devo definir o meu amor naquilo que eu quero, mas sim eu preciso conhecê-la, entendê-la e me entregar aquilo que ela é. E assim também Deus, Ele se revelou, se entregou, se deu a nós e falou: olha, existe um padrão para que o seu amor por mim seja verdadeiro.
O amado pede com que o nosso amor por ele tenha um padrão. E esse padrão é acima de todas as coisas. Não é igual a algumas coisas e também não é abaixo de algumas coisas, mas é acima de, inclusive acima de mim, inclusive acima da minha família, inclusive acima dos meus bens, dos meus sonhos, dos meus projetos. O amado pede com que esse amor seja assim. E eu não sei se você já parou para pensar dessa forma, mas um cristão precisa diferenciar-se de todo o restante da sociedade. Nós não podemos ser iguais, a gente precisa ser diferente, porque nós possuímos uma nobre missão, um nobre ofício, e esse ofício é em tudo aquilo que nós formos fazer agradar o seu Criador. Você pode perguntar para alguém que está do seu lado: você tem agradado a Deus em todas as coisas? Você está meio tímido. Essa pergunta é um pouco profunda. Eu sei que você perguntou meio acanhado assim, mas eu queria que você repetisse para ver se a pessoa que está do teu lado entendeu isso. Você está agradando o seu amado em todas as coisas? Pergunte, por favor. Pastor, por que essa pergunta, pastor? Porque muitas vezes nós estamos carregando uma ideia errada de relacionamento com Deus. Vou repetir. Muitas vezes nós estamos carregando uma ideia errada no nosso relacionamento com Deus, porque nós pensamos que Deus está interessado em partes da nossa vida e que seu relacionamento conosco, aos seus olhos, é de maneira parcial. E algo me chamou, eu comecei a construir essa mensagem ontem, enquanto o pastor Davi pregava, que ele falava: nós olhamos para a igreja e vemos que existem pessoas que entregam algumas áreas da sua vida para Deus, e essas áreas costumam ir bem. E nós olhamos para a igreja e vemos que algumas pessoas entregam algumas e não todas, e as que não estão entregues em essas áreas, elas estão mal. Então nós carregamos esse pensamento equivocado, errado, de que Deus está interessado em parte de nós, quando Deus nos quer por completo, quando Deus nos quer por inteiro. Só que se eu tenho a ideia errada do amor de Deus, eu manifesto a Deus um amor parcial. Então, se meu ponto de vista é que Deus quer apenas coisas de mim, isso não se resume à minha vida por inteiro, eu também seria alguém que me acostumarei a entregar coisas para Deus e não entregar o meu coração por inteiro. Eu prego nesse aniversário, nessa festa, fazendo um alerta para você, que a medida, o padrão do nosso relacionamento com Deus tem que ser uma ideia completa daquilo que Ele é para nós. João, escrevendo sua primeira carta, no verso 19 do capítulo 4, ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não o amamos porque Ele fez alguma coisa por nossa vida. Não o amamos porque Ele abriu uma porta de oportunidade para nós. Não o amamos porque Ele realizou alguns de nossos sonhos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a manifestação do amor do Senhor por nossa vida foi uma manifestação completa, a ponto dele dizer que não existe amor maior do que esse, de alguém que é capaz de entregar a sua vida em favor daqueles que ama. Se você se esqueceu disso, eu quero te lembrar: Deus te ama de tal maneira que entregou o seu único filho, para que a partir do momento que você cresce, você não perecesse, mas recebesse o direito de viver eternamente na presença do Senhor. Se eu tenho uma visão limitada desse amor, dessa manifestação de Deus por mim, eu também estarei oferecendo a Deus coisas que estão limitadas. E essa é uma ideia equivocada que eu posso dizer para você: 100% das igrejas de Mongaguá, 100% da de Itanhaém, 100% das igrejas de Santos estão pensando. O pensamento do relacionamento parcial é um erro, porque a maioria dos problemas vem na nossa vida a partir disso, porque a entrega não precisa ser completa.
A entrega não precisa ser total. Eu não preciso dar o volante nas mãos de Deus. Eu apenas vou perguntar para Ele quais os lugares que eu devo parar, e eu escolho outros. E isso gera um problema muito grande, porque essa separação, ela vai refletir aqui, entre esse altar e essa nave. Porque você não precisa ter uma vida tão profunda quanto eu. Você não precisa se dedicar quanto um músico. Você não precisa estar tão comprometido quanto missionário, quanto pastor, quanto evangelista. Por quê? Porque eu só entreguei uma parte. E a gente para, mas pastor Haroldo, não é todo mundo que vai ser pastor. Amém? Não é todo mundo que vai ser missionário. Joia, eu te dou toda a razão. Mas todo mundo vai ser cristão. E aí a gente para pensar, o fato de eu não ser obreiro, de eu não ter tal responsabilidade, então eu não preciso fazer uma entrega completa. Eu me dou ao direito de deixar algumas reservas na minha vida. Olha, é assim, então já que eu não faço tudo, então também não preciso entregar tudo. Eu não preciso ir até os limites que foram estabelecidos por Deus. Eu não preciso fazer da mesma maneira com que outros estão fazendo. Eu não preciso sacrificar tanto quanto outros sacrificam. E aí você vai, pastor, não é bem assim, eu provo para você. Esse pensamento é mais comum do que você imagina. Por quê? Porque lança-se a responsabilidade sobre pessoas que são ministros, que precisam viver através de uma entrega sacrificial total, mas o comerciante não precisa ser assim. O comerciante não tem tempo. O comerciante não consegue. O comerciante não pode. Tem vezes que dá, tem vezes que não dá. O advogado está fazendo o trabalho dele. Então a entrega dele não precisa ser completa. Não, aqui eu não preciso ser cristão. Sou cristão na igreja e eu trago uma palavra para você entender que eu não estou preocupado com uma igreja que enche de domingo. Essa não é a minha preocupação como pastor. Essa não é a direção que Deus me deu para me passar para você. Porque o comerciante, o advogado, a costureira, o açougueiro, o vendedor, eles não precisam ser tão dedicados quanto os outros. Mas isso é uma mentira do diabo. Porque a minha performance é aqui aos domingos. Mas a sua é segunda de manhã, quarta de tarde, no corte de cabelo que você faz quinta às 18, na roupa que você vai entregar depois de ter dado um ponto a uma cliente sua. E aí a gente fica nessa parcialidade. Eu não preciso dar tudo porque eu não tenho toda a responsabilidade. Eu não tenho todo o compromisso, então eu não vou me entregar por completo. E aí a gente tem uma igreja que de domingo é funcional, mas da porta para fora não funciona direito. De um culto de terça que tem um ensino brilhante, mas na quarta-feira não tem uma prática completa. De que quando se reúne para fazer alguma coisa dá super certo, mas quando precisa influenciar o mundo não consegue. E o Espírito de Deus tem falado para mim, dedicação extraordinária, manifestação de amor fora do comum. Testemunho inabalável, aonde quer que você coloque os teus pés, é para mostrar quem é o teu Senhor, quem é o teu amor, quem é teu Criador, quem é teu Salvador, quem é aquele que te escolheu. É uma manifestação de amor que não é comum. E aí a gente fala, não, eu preciso me limitar à minha vida secular, social. E Tiago 4,13 diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. A proposta dessas pessoas é, eu conheço a Cristo, mas eu tenho uma vida social para me viver. Preciso trabalhar, curtir, ter prazer, preciso fazer um monte de coisa, preciso me estabelecer, mas espera aí, eu preciso fazer todas essas coisas como um servo de Deus. Eu preciso estar em todos esses lugares como um servo do Senhor.
Eu preciso manifestar essa dedicação em qualquer desses lugares como um filho de Deus. E o texto continua: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos. Se o Senhor quiser, faremos. Se o Senhor quiser, iremos. Se o Senhor quiser, adoraremos. Se o Senhor quiser, te exaltaremos. Se o Senhor quiser, testemunharemos. A nossa vida nas mãos de Cristo significa que houve uma desistência. E o meu convite para você desses 13 anos para frente, ou dos 3 anos que você está caminhando comigo nesse lugar, é: desista de você. Pastor, eu tenho tanta coisa para me viver. Mas você já percebeu o quanto você tem lutado para viver essas coisas? Você não tem conseguido viver o que Deus tem para a sua vida. Até quando sua vida será limitada? Até quando seus projetos serão bons, mas não terão realizações? Até quando você vai ser o camisa 10 que nunca ganhou uma Copa? Até quando você vai lutar para ser o que Deus não quer que você seja? Porque viver com Cristo é uma vida de abnegação. Ou seja, não somos mais de nós mesmos. Pelo contrário, nós somos convidados, chamados a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Tudo aquilo que nós façamos tem que ser para a glória do seu nome. Não é para a nossa glória. Não é para nossa satisfação pessoal. Pastor, o senhor não quer que eu tenha desejos? Eu não quero que eu tenha sonhos, não. Eu quero que você tenha os desejos que Deus tem para a tua vida. Eu quero que você sonhe os sonhos que Deus tem para a tua vida. Porque Deus não fará de você uma marionete, mas Ele te mostrará coisas, lugares, pessoas e terras para você conquistar para a glória do seu nome. Abraão foi alguém que... Eu posso até fazer essa pergunta aqui: quem que é o filho que quer abandonar seu pai? Deus chega nele e fala: sai da tua terra, abandona a casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Como assim? Vou deixar tudo que eu tenho, tudo que eu busquei, tudo aquilo que é herança, para ir para um lugar que eu não conheço? Abraão nega a si mesmo. Fala não para você. Eu tenho algo para te mostrar. Mas Senhor, eu preciso continuar isso aqui. Abraão, você é capaz de falar não para você? Eu tenho algo maior para realizar na sua vida. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Senhor, peraí, deixa eu te falar uma coisa, Abraão. Eu não mostro enquanto em você existe resistência. Eu só mostro depois que em você tiver abnegação. E aí Abraão decide sair, deixar a casa de seu pai. E aí chega um momento que Deus fala para ele: Abraão, olha para essa terra, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E ele começa a olhar: toda essa terra eu te darei. Mas espera aí, isso daqui não é o quintal do meu pai? Não, não é. Teu pai te limitava. Tua vida comigo não tem limites. Aonde você conseguir colocar os teus pés, eu te entregarei por herança. Você pode levantar tua mão, porque eu tenho uma profecia para você. Deus tem coisas maiores para fazer você enxergar. Deus tem conquistas maiores para entregar na sua mão. Deus tem revelações maiores que os teus sonhos para poder abrir a tua visão. Tudo aquilo que nós devemos fazer deve ser para a glória do seu nome. E se você viver para a glória do nome de Deus, você alcançará coisas extraordinárias. Alguém acredita nessa palavra? Dedicação extraordinária. Mas por algum motivo a gente acha que essa vida, ela não é para todos. É só para alguns.
Todo mundo quer vitória, todo mundo quer vencer, todo mundo quer conquista, mas a dedicação não é para todos. E eu estou aqui para falar, não importa se é pastor, se é obreiro, se é cantor, se é membro, se é visitante, quer vida com Deus, se entregue por inteiro. Não só de domingo, mas também não só de terça, mas também não só de quinta, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 2023, 2025, 2030, todos os anos na presença do Senhor, todos os anos exaltando ao Senhor, todos os anos vivendo para a glória de Deus, todos os anos comprometido e mostrando ao mundo quem Ele é. Não é um momento, mas Deus está te chamando para uma vida. Alguém está entendendo aquilo que eu prego aqui hoje nessa noite? Não é um culto que vai resolver o teu problema, não é um culto que vai mudar a tua história, mas Deus está falando, eu quero te dar uma vida extraordinária, viva para a glória do meu nome. Pastor, eu tenho que me dedicar assim? Tem. Edu, coloca para mim Tito 2,14. Você pode ler comigo no 3, 1, 2, 3. Ele se entregou por mim, ele se entregou por nós. Ele se entregou para essa igreja, ele se entregou para essa igreja aqui. Não se escandalize, ele se entregou para aquele povo que está no bar da esquina. Ele se entregou para o povo que fica dançando bêbado na praia. Ele se entregou para aquele que está na rua usando droga, perdendo sua vida e destruindo sua vida agora. Ele se entregou com um propósito, a fim de nos remir de toda a maldade. Ele quer tirar a maldade de dentro da vida do homem. Ele quer nos purificar para si. Vou repetir isso. A purificação da nossa vida não é para nós nos tornarmos um espetáculo, mas a purificação da nossa vida é para que nós possamos ter acesso à sua presença, porque o Senhor não nos quer longe da sua presença. Coloca aí, Edu, para mim, por favor, eu preciso continuar esse versículo, ele não terminou ainda. Olha só, porque ele tem um povo particularmente seu. Você não é de Deus hoje, do mundo amanhã. Você não é de Deus hoje, da perdição amanhã. Você não é da verdade hoje, da mentira amanhã. Você não é da fidelidade hoje, da infidelidade amanhã. Você é de Deus hoje, você é de Deus amanhã, você é de Deus depois da manhã, você é de Deus mês que vem, e você é particularmente dele. Ele não quer dividir o governo com o mundo, ele quer exclusividade. Um povo chamado para a prática de Deuteronômio 6,5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que lhe ordeno hoje estejam dentro do seu. Como que eu vou amar? Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. E essas palavras jamais poderão sair do meu. 2 Timóteo 2,3. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado que se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil, dessa vida secular, com as coisas desse mundo, já que deseja agradar aquele que alistou, ele não se envolve. Semelhante a um atleta, é coroado como vencedor, se ele não competir conforme as regras. Se você não está entendendo essa mensagem de aniversário, é que essa não é uma mensagem para hoje. Qualquer pessoa que viesse pregar aqui nesse altar hoje traria uma mensagem para hoje, para a nossa festa.
Mas o Senhor falou para mim que essa mensagem não é para hoje. Essa mensagem é para uma vida. E a dedicação que a gente tem, pode colocar aí, Edu. Dedicação extraordinária, essa manifestação de amor incomum, ela tem que estar impregnada na nossa vida. A gente ainda é do tipo que a gente frequenta a igreja porque vai com a cara de alguém. A gente sai da igreja porque não vai mais com a cara de alguém. A gente escolhe um lugar porque se deu bem naquele lugar. A gente precisa sair dessa vida infantil. Vou repetir, a gente precisa se libertar dessa vida infantil. Porque Cristo veio para o meio de pessoas que não iam com a cara dele. Porque Cristo sentou à mesa com pessoas que não iam com a cara dele. Porque Cristo pregou a palavra para pessoas que não iriam acreditar. Mas ele fala, a minha satisfação está em realizar a vontade do meu Pai. O meu prazer está em realizar a vontade do meu Pai. Eu quero agradecer porque nós temos recebido do Pai um presente. São 13 anos de história. Não são 13 dias, não são 13 meses, são 13 anos. E nós não estamos vivendo a melhor fase, porque a melhor fase ainda vai chegar. Nós estamos recebendo um presente porque somos uma igreja que sobreviveu a uma pandemia. Enquanto quantos negócios fecharam, quantas portas que se pregaram o evangelho fecharam. Deixa eu te falar, não é vergonha isso não. Igrejas do nosso ministério não tiveram condições de pagar o aluguel e precisaram abaixar as portas e 2 se tornaram uma. Mas a nossa igreja continuou com as portas abertas. Aleluia! E a nossa igreja continuou crescendo. E a nossa igreja continuou cheia da presença dele. E a nossa igreja tem manifestado a sua glória neste lugar. E a nossa igreja precisa entender: é hora de ultrapassar essa porta, é hora de alcançar esses bairros, é hora de entrar dentro das casas, é hora de alcançar perdidos, é hora de ser a luz no meio das trevas, é hora de ser a água para quem está com sede, é hora de manifestar alimento àquele que está com fome, é hora de se dedicar a Cristo e mostrar ao mundo quem Ele é. Tem alguém comigo que está nesse propósito aqui? Então eu não preciso de você aqui terça, quinta e domingo. Não preciso. Eu preciso de você aqui agora. Eu preciso de você daqui a pouco. Amanhã, a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada, a igreja está aberta. A igreja está lá no Alê Antenas. A igreja vai estar em movimento lá pela Esquadra e Barros. A igreja vai estar lá no Cris Festas. A igreja vai estar lá onde a Beth faz exercício. Beth está agora mirabolante, de ponta cabeça. Mas a igreja Vida Nova de Mongaguá vai estar lá. A igreja vai estar lá onde o prédio do Cristiano ele faz portaria. A igreja vai estar onde você vai estar fazendo café. A igreja vai estar onde você está andando. Nós precisamos nos dedicar de uma maneira incondicional, de uma maneira extraordinária. A nossa igreja não acaba a hora que a porta se fecha. O nosso culto não termina a hora que eu digo se Deus é por nós. A gente continua servindo a Deus, adorando ao Senhor, amando pessoas, agindo com misericórdia, manifestando perdão, criando oportunidades. É isso que a gente é e é isso que Deus quer da gente. Agora eu quero perguntar, se você ainda não faz parte dessa igreja, se você ainda não tem essa visão de evangelho dentro de você, mas você quer ter isso a partir de hoje, feche seus olhos aí no seu lugar. Eu faço algumas perguntas e você responde para você mesmo. Você tem se dedicado a Deus como deveria?
Sua manifestação de amor pelo Senhor está equivalente à manifestação do Senhor amando você? Será que a vida que você está vivendo é a vida de mais um cristão comum, que entra na igreja para deixar a oferta e esperar uma bênção? Existe algo de extraordinário dentro de você? Há quantos anos você está repetindo a mesma história? Bem hoje, mal amanhã, no culto hoje, perdido amanhã, afim hoje, cansado amanhã, com preguiça amanhã. Até onde vai se repetir isso daí? Eu, como pastor dessa igreja, eu anuncio a todos aqueles que creem: vamos viver algo extraordinário. O incrível de Deus vai alcançar a nossa vida. A visão que Deus nos tem dado é de influenciar essa cidade de tal maneira que crianças, adolescentes, jovens desejarão entrar nesse lugar para poder aprender a palavra de Deus e praticá-la nas escolas, no trabalho, na praça, junto dos seus amigos. Existe um tempo de avivamento para tomar conta do nosso ser. Eu tenho acompanhado o testemunho de um, o testemunho de outro. Nós já vivemos isso e nós passamos por isso. Mas eu queria dizer que o que você vai viver será tão grande, que você não se lembrará do tempo de dificuldade. Que Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima e colocará no teu rosto um sorriso. Mas eu não quero viver isso sozinho. Aonde está você que quer fazer parte disso comigo? Aonde está você que quer fazer parte disso com essa igreja? Se você quer passar a se dedicar e viver algo maior, levanta aí no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu estou cansado de mais do mesmo. Estou cansado de ser comum. Eu quero viver algo diferente. Estou cansado de ser egoísta. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero me colocar sobre o altar. Eu quero ser mais intenso, mais dedicado. Eu quero deixar de ser normal. Eu quero ser anormal. Eu quero ser as coisas loucas que Deus escolheu para confundir o mundo. Eu quero ser o fraco que Deus pegou para confundir o forte. Se você tem esse desejo, fica de pé. Eu quero orar por você. Quero apresentar a tua vida a Deus. Quero colocar você nas mãos do Senhor. Quero pedir com que Deus te use nessa cidade, fora dessa cidade. Quero suplicar com que o Espírito de Deus te tome. Pastor, mas eu não tenho talento, eu não tenho dom. Eu não estou falando de um momento na igreja, mas eu estou falando da reunião no quintal da tua casa. Eu estou falando do círculo de oração na sala da tua casa. Eu estou falando do bom dia pelo WhatsApp de manhã, porque Deus quer nos usar de uma maneira sobrenatural. Cadê você que quer viver isso? Eu não estou te chamando para resolver o teu problema hoje, para te entregar uma vitória, mas eu estou te convidando para você ser a solução do problema dessa cidade, para você resolver parte do problema dessa cidade, para você ser uma das vitórias de Deus na cidade de Mongaguá. Aonde está você? Fica de pé. Se levante no seu lugar. Se coloque de pé, você que deseja isso. Se você tem esse desejo dentro da tua alma, se você está cansado de ser igual, já entrei aqui, já entrei ali, já entrei acolá, já entrei aqui, não, eu não quero, eu quero estar no reino, eu quero estar dentro do reino, eu quero estar no centro da vontade, eu quero estar mostrando a esse mundo. Vocês que ficaram em pé, continuem em pé. Eu me rasgo.